Os EPIs que você usa são eficazes? Como saber se a máscara, o óculos, as luvas, esses EPIs, eles são eficazes? Você distribui vários EPIs, os capacetes. Se você é técnico de segurança, engenheiro de segurança ou cipeiro, você sabe me dizer como fazer para que esses EPIs possam ser eficazes ou ter uma eficácia? Não? Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje vou trazer aqui para você como deixar seus EPIs eficazes. Vá até o final do vídeo para você entender como fazer que os seus EPIs passem por um procedimento e descubra se ele é eficaz. Para começar, vou sugerir para você uma política de segurança do trabalho ou uma filosofia de segurança do trabalho. Você está vendo esse pacote de sal aí? Ele é o seu EPI. Eu vou dizer agora para você, coma todo esse sal. É 1 quilo. Você iria comer, pegar uma colher e ia comer todo esse sal? Você aguentaria? Certamente que não. E como é que eu faço para consumir todo esse sal? Eu tenho que comer todo ele para atingir meu zero acidente. Eu não aguentaria botar uma colher na boca para comer esse sal até terminar esse 1 quilo pacote. E como é que eu vou fazer se a minha política é comer um pacote de sal? Show? Então vamos lá. Como fazer para você comer um pacote de sal de 1 quilo? Você vai diluir todo dia em todo o alimento que você for consumir. Quando você olhar, esse pacote de sal já chegou a finalizar. Assim é a política de segurança da sua empresa. A sua filosofia é consumir esse pacote de sal. Então, para fazer segurança, você tem que fazer doses de segurança até ele assumir todo o conteúdo que está dentro do pacote. Então, lembre sempre do pacote de sal. Todo dia você vai dando uma dosagem de segurança até seus trabalhadores consumir todo o pacote. Que se for mandar eles consumir de uma vez, ninguém vai conseguir. Então, segurança se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe que você está aprendendo, que a política de segurança é igual comer um pacote de sal. Você não vai conseguir comer logo que ele for colocado para você comer. Mas, ao passar do tempo que você for usando cada colherzinha de segurança, você vai ingerindo segurança e vai conseguir consumir todo o pacote de sal. Então, vamos lá para entender melhor o que nós estamos falando do pacote de sal. Devemos compreender que a proteção dos EPIs estará condicionada a uma avaliação de diversos fatores na sua empresa, como o grau de proteção oferecido por este equipamento ao trabalhador, a capacidade de resistir desse equipamento às condições adversas, como no ambiente de trabalho, a temperatura extrema, a ruído de intensidade muito altas ou exposição a produtos químicos, e a facilidade de uso e também o conforto para o trabalhador, dentre outros que o EPI favorece, você vai conseguir chegar na eficácia desse protetor. Então vamos lá. Sabemos que todo o EPI foi projetado
e testado para atender padrões de segurança estabelecidos nesses ensaios, que são aprovados em laboratório pelo Ministério do Trabalho, criando assim o CA. E esses padrões que são projetados para cada equipamento de proteção individual, ele vai atender a esses padrões estabelecidos no ensaio, fornecendo uma barreira física adequada para o trabalhador in loco, no local de trabalho, e os perigos que estão presentes dos riscos físicos, químicos e biológicos, reduzindo o risco de lesões e até de doenças ocupacionais ou doença do trabalho. Então, a seleção do equipamento de proteção individual deve ser realizada pela sua empresa, com orientação do SESMID, do Serviço Especializado em Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho. Quando não houver ouvido os usuários do uso dos equipamentos, para ver o conforto e a qualidade e a durabilidade desse EPI e a proteção. Quando não houver o SESMID, a CIPA pode fazer esse papel de inspeção, teste e orientação, porque eles passam por um curso de prevenção de incêndio, ou um nomeado da CIPA, um designado. Então, vamos lá. A sua empresa, ou você que é técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, deve adquirir somente o EPI aprovado em âmbito nacional em matéria de segurança e saúde no trabalho. Ele deve ter um CA, um certificado de aprovação. Então, esse é o primeiro passo, é a primeira dosagemzinha daquele pacote de sal. Show? Você está tomando agora aquele pacote de sal todinho, até o final desse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro passo que você vai fazer é adquirir equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho. Não esqueça, caso não seja mantido pelo equipamento o EPI, a embalagem dele original, ele deve ficar disponibilizado no local de fornecimento aos trabalhadores com uma plaquinha, com a identificação do produto, do fabricante ou do importador, o lote de fabricação, a data de validade e o certificado de aprovação desse EPI. Um exemplo, os protetores solar, muito usado na área da construção civil, da indústria da construção civil, ou usado no campo ou em outra atividade a céu aberto, o pessoal de rede de distribuição elétrica, o pessoal que faz várias atividades exposto a céu aberto. Show? Então deve ficar dessa forma. Essa é mais uma colherzinha do sal para você deixar o seu EPI eficaz. Não esqueça. Coloque um cartaz identificando esse EPI. Seguindo a orientação para você deixar o seu EPI eficaz. Você vai orientar o trabalhador no uso desse EPI. Não é apenas entregar, mas vai treinar ele a usar, fazer a manutenção, fazer a higienização e vamos lá, para você entender melhor. Então, a partir de agora, o colaborador deve ser orientado por você, técnico de segurança, ou por você, engenheiro de segurança, ou por você que é da CIPA. Você vai fazer esse papel de gestor da segurança. Você vai orientar como utilizar o EPI da forma mais adequada, ajustá-lo corretamente ao seu corpo, fazer a inspeção, realizar a manutenção quando necessário daquele EPI, se ele está adequado, repor qualquer situação que o trabalhador reclame, com problemas no EPI, repor o EPI, ou necessidade de substituição desse EPI. Isso contribui para maximizar a eficácia dos seus equipamentos de proteção individual e reduzir os riscos de acidente, porque eu e você acreditamos no zero acidente. Por isso devemos fazer campanha para os nossos trabalhadores. Quem sabe, participa. Junte a CIPA à sua gestão de EPI, porque lugar de EPI não é jogado pela fábrica em todos os locais como um varal de roupa. Encontramos EPI
jogado por todo lado. Não é assim que se faz a gestão de equipamento de proteção individual. Então, vamos lá. A organização, a sua empresa, deve realizar os treinamentos acerca do EPI que foi fornecido. Quando as características do EPI requeiram, observadas as atividades realizadas e a exigência desse estabelecido em normas regulamentadoras. Nós temos como exemplo aqui o trabalho em altura, a norma NR35, ou de espaço confinado, a 33, ou a 29, a portuária, a 31 e outras normas. Então, para cada atividade, o trabalhador receberá um EPI de acordo com a APR, com a AR, a análise de risco. Então, ela é a nossa matriz dos EPIs. Show? E o nosso PGR é o nosso mapa de EPI, porque ele identifica os riscos e os perigos. E a matriz é o nosso APR. Então, nós entregamos os EPIs. E agora? O que fazer para fazer uma gestão de EPI eficaz? Você, junto com a CIPA, vai fazer blitz de segurança nas portas de acesso à área de risco, verificando se os trabalhadores estão com comportamento seguro e usando os EPIs de acordo com o que foi orientado no treinamento, vendo a inspeção, checklist, fazendo também inspeção do uso correto. Vamos lá. Não esqueça, a empresa deve fornecer ao empregado gratuitamente todos os EPI, adequado ao risco e aos perigos que estão no PGR. Esses EPI devem estar em perfeito estado de conservação e total funcionamento, sempre verificando as situações previstas no seu Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacional, o PGR. Observada também as hierarquias de medidas de prevenção que deve estar no programa. Não esqueça, é muito importante. Hoje você está aprendendo a tornar o seu EPI eficaz. Então, a seleção dos EPI deve estar registrada, podendo integrar ou ser referenciado no Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o PGR. E não esqueça, fazer um book ou um manual de EPI funções com o CA, o código do almoxerifado para fazer a requisição, a reposição desses EPI. Então, fique ligado, é muito importante para você, as organizações, técnico de segurança, engenheiro de segurança, representante da CIPA ou do RH, você é a organização, você é a representante da empresa, é o preposto. Algumas empresas ficam dispensadas da elaboração do PGR, devido ao grau de risco. Mas esse não é tema agora do nosso tema de EPI para explicar aí, porque vai determinar mais tempo. Mas vamos explicar o seguinte: algumas organizações estão dispensadas da elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, devido ao grau de risco. Mas deve ser mantido sempre o registro que especifique as atividades exercidas e os EPIs que forem entregues. Não esqueça, anote e entregue, sempre registrando o controle desses EPI, fazendo também o treinamento e exigindo o uso desse EPI. Agora, quando inviável o registro de fornecimento de EPI, que eles são descartáveis, e creme de proteção, cabe você, gestor do RH, você, técnico de segurança, engenheiro de segurança ou um representante da CIPA, garantir sua disponibilização na embalagem original e em quantidade suficiente para cada trabalhador nos locais de trabalho, assegurando imediato fornecimento ou reposição, fazendo um registro desses locais de reposição, fazendo um registro
anotando em livros, em fichas, ou até sistema eletrônico, ou até a retirada por sistema biométrico. Então, como tornar o EPI eficaz? Você já sabe que nós vamos fazer uma seleção dos EPI de acordo com os riscos expostos e os perigos que estão no PGR da sua empresa. Depois, vamos adquirir esses EPIs, montar uma instrução de entrega desses EPIs, formatar esses EPIs nas instruções de trabalho, num procedimento operacional padrão para cada trabalhador ser treinado nesses EPIs e como usar, e a manutenção adequada, tudo escrito. Essa é a sua gestão de EPI. Fazer um estoque para não deixar faltar. É a nossa sistema eficaz de EPI. Então, fique ligado. O sistema também pode ser controlado eletronicamente para fim de registro de EPI, caso seja adotado, e caso permita também esse relatório ser retirado desse sistema eletrônico. É muito importante para a gente identificar em caso de uma perícia, em caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você deve ter as fichas de entregas de EPI ou um relatório tirado do sistema eletrônico. Deve ter também os treinamentos que foram ministrados. Também uma pasta com todos os CA, os certificados de aprovação desses equipamentos de proteção individual. Algumas empresas fornecem eles através dessas máquinas, disponibilizando através do digital, identificando e tirando um relatório. Quando do fornecimento do EPI, a sua empresa, a sua organização, deve assegurar prestações de informações e sempre divulgar treinamentos, fazendo DDS e, ao usar o EPI, deve fornecer também instruções fornecidas pelo manual do fabricante ou do importador, dizendo a qualidade e o uso desse EPI, a durabilidade dele. Alguns EPI existe a compatibilidade. Em casos que exige a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira a assegurar as respectiva eficácia para a proteção dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, o trabalhador deve usar capacete, balaclave, óculos, protetor auditivo, máscara, vários equipamentos ao mesmo tempo, cinto de segurança, e deve ser compatível, fazendo a sua gestão de segurança acontecer. É muito importante exigir o seu uso. Você forneceu o equipamento de proteção. Agora, pronto. Se ele quiser que use, se ele ficar doente, que ele fique. Não é dessa forma que você faz a sua gestão de segurança. Lembre-se, siga o passo a passo da NR6, que você vai fazer a melhor gestão de EPI. Então, agora, forneceu, registrou, treinou, fez DDS, momento de integração, distribui EPI, está EPI também disponibilizado nas entradas dos galpões, em todos os locais. É a hora de exigir. Fazer como? Colocando cartazes, tornando o uso obrigatório em cada área com a identificação do perigo e do risco que está no seu PGR. Não esqueça de fazer uma integração entre os programas e as normas. Então, a gestão eficaz dos EPIs, que tornarão eficaz também dentro de uma política de segurança do trabalho, também envolve a realização de inspeções periódicas, feita por você, técnico de segurança, por você, engenheiro de segurança, com o apoio da CIPA, dos membros da CIPA, para exigir o seu uso nas atividades e também garantir que esses equipamentos estejam em bom estado de conservação e funcionamento. Caso ele não esteja em bom estado, substituir imediatamente quando ele for danificado ou extraviado.
Identificou que o trabalhador não está de EPI, chame ele. Veja o motivo, identifique a causa e substitui imediatamente esse EPI danificado ou perdido. A política de segurança de EPI deve estabelecer todos os procedimentos de entrega, de treinamento, de extravio, para substituição dos equipamentos de proteções que estão danificados ou até desgastados, ou chegou a hora de manutenção, a fim de garantir a total proteção adequada de todos os seus trabalhadores. É muito importante. Agora, a responsabilização pela higiene e pela manutenção periódica deve ser debatida com os trabalhadores, conversado com eles, quando aplicável, dentro dos procedimentos que você elaborou, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante deste EPI ou do importador, e também verificar a periodicidade de troca desses EPIs. É muito importante. A organização, você, técnico de segurança, você, engenheiro de segurança, ou profissional membro da CIPA, pode estabelecer esses procedimentos específicos, dizendo a higienização, a manutenção, a troca periódica ou a substituição de cada equipamento de proteção da sua empresa. Então, vamos lá. As informações sobre os processos de higienização, como fazer e quando fazer, do EPI entregue para o trabalhador, deve ser indicado em cartazes no local de trabalho, deve ser indicado nos procedimentos, lido em cada integração, em cada DDS, se for o caso, o número de higienização, acima da qual não é possível garantir a manutenção da proteção original, sendo necessária a substituição desse equipamento. Olha aqui, você tem uma roupa classificada, risco 2 ATPV. Essa roupa, ela pelo fornecedor, vem a quantidade de lavagem que garante a proteção, que ele vai ter uma retardação da chama ao arco voltaico, a proteção para o arco voltaico. Caso o trabalhador faça a quantidade de lavagem que está escrita pelo fornecedor, deve ser substituído. Show? A seleção de cada EPI deve considerar, né, a particularidade que nós temos de cada trabalhador. Alguns precisam de óculos com grau. Então, será fornecido óculos de sobrepor sobre o óculos que ele usa. Ou a empresa deve fornecer óculos de segurança com proteções laterais, com lentes corretivas, com adaptação desse EPI, sem ônus para o empregador. Nada de descontar o óculos com grau, porque todo EPI deve ser entregue gratuitamente, quando for necessário para a correção visual da atividade do trabalhador desempenhando suas funções na fábrica. Isso evita acidente, porque eu e você acreditamos no acidente zero. Então, devemos dispor EPI seguro para o trabalhador. Agora, como identificar que o meu EPI é eficaz? Vamos lá. Já vimos todo um procedimento de uso de EPI que você deve fazer. Agora, eu quero saber como identificar se esse EPI é eficaz. Então, nós vamos formar uma gestão de identificação da eficácia do nosso EPI, completo pelo nosso SESMIT. Como fazer? Vamos lá. Começamos pelo PCMSO. O médico do trabalho deve fazer uma relação de exames de acordo com os riscos que o trabalhador está exposto. Como exemplo, vamos fazer
a verificação se o nosso protetor auditivo tipo concha ou tipo plug é eficaz. Então, no PCMSO, o médico identificou através do PGR o risco de ruído ambiental. Então, a área de segurança vai entregar os protetores auditivos, vai comprar os protetores auditivos de acordo com o nível de redução de ruído, que esse será o tema de outro vídeo. Qual é o melhor EPI? É o que tem o maior nível de redução de ruído. E onde é que eu vou conseguir identificar isso? Vamos ter que elaborar o programa de conservação auditiva. Eu estou colocando aqui PCA, mas várias empresas têm outra sigla para o nome de Programa de Conservação Auditiva. Então, nós temos que ter o Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional, que vai fazer os exames de audiometria para identificar no ASO admissional como está a audição daquele trabalhador. A partir daí, entre o PGE, o Programa de Gerenciamento de Risco, identificando o perigo e o risco do ruído ambiental. Depois, a equipe do SESMIT vai elaborar, junto com o fonoaudiólogo, elaborar um programa de conservação auditiva. Já identificou o nível de ruído no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Agora, vamos escolher qual o EPI, o protetor auditivo, para o nível de ruído. Olhando sempre o NRE, o nível de redução de ruído. O trabalhador utilizou o protetor, foi treinado, colocamos na ficha, ele assinou, recebeu o treinamento, fez o ASO, fez a audiometria, estamos acompanhando. Depois de um ano, ele tinha feito o admissional, tudo normal, e ele foi fazer o exame periódico. Lá no PCMSO, essa periodicidade é relatada ou prescrita pelo médico coordenador desse programa, médico do trabalho. Então, se ele colocar anual ou semestral, será feita uma nova audiometria. E ele passou 6 meses ou um ano usando esse protetor concha e amarelo, com um nível de redução de ruído de 19 dBA. Show? E ele fez o exame. Então, na audiometria, foi identificado a normacusia. A audição dele continua idêntica do primeiro exame, o de referência. Esse sequencial do exame periódico está tudo igual com o admissional. Então, ele usou 6 meses ou um ano esse protetor concha, esse amarelo, com nível de redução de ruído, prescrita pelo PCA, Programa de Conservação Auditiva, pela equipe do SESMIT, e ele não teve perda auditiva dentro de 6 meses ou um ano, esse EPI ele está eficaz para proteger a saúde auditiva desse trabalhador. Entendeu como identificar se o seu EPI é eficaz da sua empresa? Não? Vamos para mais um exemplo. Agora, o meu trabalhador ele está exposto a riscos químicos e ele deve utilizar máscaras, respiradores com cartucho químico ou com filtros mecânicos e químicos, né? E de acordo com a exposição dele, nós vamos elaborar um PPR, Programa de Proteção Respiratória. Cada cartucho tem uma cor na fita e essa cor vai identificar quais são os agentes nocivos à exposição nesses agentes químicos. A área de segurança, junto com a equipe multidisciplinar, vai organizar o programa de proteção respiratória e vai identificar quais são os agentes nocivos químicos e vai identificar o cartucho adequado para a proteção do trabalhador, de acordo com a fita que está aí. Nós temos uma fita pretinha aí, né? Então, existe amarelo, existe verde, existe laranja, aqui no cartucho, bem aqui, ó. Depois nós vamos gravar um vídeo explicando isso aqui. Então, o PCMSO, ele já pega lá
do PGR os riscos que os trabalhadores estão expostos. Então, o médico do trabalho, coordenador desse programa, ele identificou que o trabalhador está exposto a poeiras, gases, fumaça, névoas, neblinas, odores e várias situações de agentes químicos que ele vai manipular. Lá vai ser sugerido, ou o médico do trabalho vai colocar lá no programa dele do exame admissional ou periódico pela identificação da exposição aos agentes nocivo químico, alguns exames. Vamos dar um exemplo do espirometria, que ele está exposto a poeira. Show? Então, o programa de proteção respiratória vai identificar qual é a máscara. É a P1, é a P2, é a P3, ou ele está exposto não apenas a poeiras, mas também exposto a gases, a fumaça, ou alguns odores provocados por algum processo produtivo incômodo para esse trabalhador. Então, no PPR, vai ser identificado a proteção da máscara correta para ele. Aí, passou um ano, ele entrou, fez o admissional, fez a espirometria usando, depois o PCMSO dele colocou o semestral. E ele utilizou o EPI fornecido pela empresa. Anotou na ficha, fez treinamento, aprendeu a ajustar a máscara, a colocar, a fazer a manutenção, a higienização da sua máscara, tudo em treinamento. Tudo registrado e anotado, a nossa gestão, a nossa política, está tudo escrito com cartazes nos setores dizendo obrigatório o uso de máscara nessa atividade, nessa área, a blitz de segurança junto com a CIPA, verificando se os trabalhadores estão usando a máscara, todos estão utilizando a reposição do cartucho de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, ou a máscara descartável é usada, está disponível ao trabalhador dentro daquele kit de materiais descartáveis, tudo certo. Passou 6 meses, ele vai fazer o exame periódico. Ao fazer o exame periódico, o médico pediu para ele repetir a espirometria, ou anual, ou bienal. Quem vai solicitar isso é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Quem passou a periodicidade foi o médico coordenador. Agora chegou a vez da gente verificar a eficácia do nosso programa de proteção respiratória se o nosso respirador, o PFF1, peça facial filtrante, 1, o peça facial filtrante, 2, o peça facial filtrante, 3, ou a máscara com cartucho químico, elas são eficazes. Aí o funcionário foi fazer o exame periódico e o seu exame de espirometria bateu igual o admissional. E a cada ano que ele vai fazendo, e vai também verificando que o trabalhador não está acometido de uma doença pneumoniose ou está sentindo alguns sintomas ou reclamando de alguma parte respiratória na hora do exame médico periódico. Show? Hoje você aprendeu algo muito importante. Como fazer uma gestão de EPI dos equipamentos de proteção individual. Segurança está nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe de hoje é você fazer uma gestão de EPI, começando pela área de segurança, através dos programas PGR, Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Identificou os riscos, é hora de você tornar a proteção individual adequada a cada risco que está no seu PGR. Após isso, vamos comprar esse EPI, deixar em estoque com ponto de suprimento e ponto de crítico e ponto de segurança. Após esses EPI já está cadastrado no almoxerifado, no suprimento, que não pode faltar.
chamar os trabalhadores, fazer treinamento, entregar esses EPI, assinar a ficha de recebimento, orientar e treinar. E caso precise de higienização, fazer a higienização orientada em procedimentos e a reposição sempre periódica. Tudo anotado e criar um procedimento na sua empresa de uso correto do EPI, treinando os trabalhadores e, na medida daquele pacote de sal, fazer todo dia uma dosagem daquele pacote de sal até finalizar ele com DDS, diálogo de segurança de cada EPI, da cabeça aos pés, orientando e chamando a atenção. Não esqueça de colocar cartazes nas áreas dizendo de uso obrigatório. E não esqueça também de fazer as blitz, orientando os trabalhadores, chamando eles, conversando e solicitando opiniões, testando novos EPIs, novas situações de risco, mudando os EPIs com mais conforto e mais qualidade, você vai chegar ao zero acidente, porque eu e você acreditamos no zero acidente. Agora, faça o seguinte, se você não está inscrito em nosso canal, Coracículos Verde, vá agora aí, acesse o canal e se inscreva, que você vai receber outras informações importantes para você fazer a gestão dos seus EPIs ficarem eficazes. E se você ficou com dúvida como gerenciar toda a NR6, equipamento de proteção individual, entre em contato conosco. Olha aí, 85-99729-8755. Esse é o WhatsApp, tira dúvida para você. Agora, finaliza aí. Vai lá, dá um like aí, para que a gente encerre esse vídeo sabendo que você gostou. Show? E até o próximo vídeo falando sobre o nível de proteção do seu equipamento auditivo. Qual é o melhor protetor auditivo? Você sabe? Não? Vamos para o próximo vídeo e você verá.